Boa tarde, gente. Olá, olá. Eu não queria estar entrando aqui para falar sobre esses tipos de assuntos de novo, mas o que eu posso fazer, né? Posso fazer nada, que cada vez que a gente pensa que as coisas podem acontecer diferente, sempre acontece a mesma coisa. A história sempre gira, gira, gira e acontece a mesma coisa. Gente, eu tô aqui para falar da história do Daniel de 4 anos, que é um autista, que mora em Brasília e que a sua mãe, a Caroline, foi para Goiás para levá-lo num clube de Goiás. E eu demorei um pouco, isso aconteceu dia 25, e eu demorei um pouco para conversar com vocês sobre esse assunto, porque a gente estava apurando a situação. Não adianta eu entrar para fazer uma live com vocês sem a gente apurar a real situação, o que aconteceu nessa história toda. E o que chegou até mim, o que a gente apurou, o que a gente sabe é o seguinte, que a mãe, Caroline, entrou em contato com o parque, não foi isso? Para informar que ela queria levar o filho dela lá, que, diga-se de passagem, é um direito dele, tá, gente? O que mais me indigna nessas situações é que as pessoas, algumas delas, têm a mania de pensar que as pessoas com deficiência, elas precisam ter lugares diferenciados para que elas possam ter o lazer, para que elas possam viver, para que elas possam estar. E isso já chegou num limite que não dá mais para admitir. Não dá mais para aguentar, não dá mais para passar a mão na cabeça sobre isso, não dá mais, porque nós conversamos sobre esse assunto todas as vezes. Eu tenho mais de 2 milhões de seguidores na minha página, e eu tenho batido sobre esse assunto, e tenho falado, e tenho questionado, e tenho dito por várias vezes que a pessoa com deficiência, tendo a idade que tiver, tendo o diagnóstico que tiver, ela pode estar onde ela quiser e fazer o que ela bem entender, desde que ela não infrinja nenhuma lei que vá fazer algo que seja ruim para outro ser humano. Assim como você, que não tem deficiência, também pode fazer o que você bem entender da sua vida. Você pode ir para onde você quiser, mas nenhuma atitude sua pode ir contra o direito de uma outra pessoa, que seja uma pessoa com deficiência também. Então isso já está se tornando uma questão terrível no Brasil. Essa falta de amor ao próximo, essa falta de respeito às pessoas, isso já tá demais, certo? Então essa mãe, a Caroline, entrou em contato com esse lugar lá que é Clube Águas Correntes Parque, em Goiás. Vou fazer essa live, quero que você compartilhe essa live. Nós já estamos com mais de 2.200 pessoas nesse momento. Que você compartilhe essa live, que isso chegue até essas pessoas desse clube, porque nós vamos fazer alguma coisa para que juridicamente esse clube seja responsabilizado pela atitude, pela forma como essa mãe e essa criança foram tratadas. É muito fácil você vir aqui, você simplesmente falar do assunto e dizer que você se compadeceu disso, mas você não fazer absolutamente nada. Isso já está se tornando algo muito sério no Brasil. Essa mãe entrou em contato, disse que o filho precisava de uma alimentação diferente, disse que o filho comia dependendo de como ele via a comida, de como ele enxergava essa comida. E os autistas têm a sua forma de ser, têm a sua especificidade, ele tem o seu jeito que é único, e isso tem que ser respeitado. Respeitado. E ela tem todo o direito de ir nesse lugar. E ela informou, você que é daí desse clube, ela informou o clube que o filho dela precisava de uma alimentação especial,
E o que aconteceu foi que quando ela chegou lá com essa alimentação, ela não pediu para entrar de graça, ela não pediu para mudarem as regras do parque, ela apenas informou que o filho dela tem um diagnóstico, que o filho dela queria conhecer o parque e que o filho dela não ia conseguir se alimentar com o que tinha lá. E isso não ia ferir em nada o parque, porque continuava com os outros participantes, com as outras pessoas que estavam lá e que iam consumir lá dentro. Então, se você não quer que uma mãe que tem um filho autista vá aí até você com alimento na bolsa, então você comece a trabalhar para receber essas pessoas e que o alimento que ela necessite tenha aí. Porque isso é absurdo, é absurdo. Ela foi destratada, ela foi humilhada, ela levou a quantidade de alimentação porque ela ia passar um determinado tempo no lugar, não deixaram ela entrar com essa alimentação, ele entrou parece que com um só sanduíche, um só suco. E quando chegou lá dentro, ela ainda teve problema porque ele foi consumir, não foi isso? E ela foi expulsa do lugar com o filho dela. E isso, pra mim, esse parque tinha que ser fechado. E você que tá aí me assistindo, compartilhe esse vídeo, marque esse parque se você é de Goiás. Se você tá aí, você é de Goiás, você é de Brasília, eu amo essa terra. Eu amo ir aí, eu amo estar em Brasília, eu amo estar em Goiânia, eu amo estar em Goiás, eu amo tudo que vem daí. Mas isso a gente não pode admitir. A gente não pode admitir. Se eu fosse você, que fosse daí, você faria com que essas pessoas fossem responsabilizadas, você não iria mais nesse lugar, você forçaria esse empresário, esse dono desse lugar a se redimir com essa mãe, e pra mim ele tinha que pagar uma indenização pra essa criança, uma indenização pra essa mãe, e ainda tinha que ser preso, porque pra mim uma pessoa dessa tinha que ser presa, entendeu? O que essa mãe fez de mal para as pessoas dentro desse clube? O filho dela é diferente? É diferente. As minhas filhas são diferentes. Você que tá aí me assistindo que tem filho com deficiência, o seu filho é diferente. E você não tem que admitir isso. Porque eu digo uma coisa, se fosse eu não sei nem te dizer, esse cara sair de lá, a pessoa que expulsou, eu fechava a porta desse clube. Eu fechava a porta desse clube, porque ninguém pode chegar e simplesmente convidar uma mãe e um filho, porque o filho é autista, porque ele precisa de uma certa alimentação, a se retirar do lugar. Então quer dizer que se um usuário de cadeira de roda chegar lá para entrar, ele vai ser convidado a sair porque ele vai ocupar um espaço, ou o espaço não vai ficar bonitinho porque uma pessoa sentada na cadeira de roda não é legal? É isso? É esse Brasil, gente, que a gente tá querendo pra gente? Como é? Todas as vezes que eu falo, algumas pessoas chegam pra mim e comentam nas minhas lives: nossa, Viviane, mas você faz um drama. Não é drama, não. Se eu morrer hoje, como é que ficam as minhas filhas nesse país? Se eu morrer hoje, como é que vai ser? Porque eu tive que criar um projeto para as minhas filhas aprenderem a ler. Eu tive que tirar do meu bolso e criar um projeto para que elas pudessem ter um neuropsicopedagogo, para que elas pudessem ter um pedagogo, para que elas pudessem ter um ensino de qualidade. Por quê? Porque a gente recebe 1 milhão de mensagens durante o dia de pessoas que precisam de pessoas que precisam de medicação, pessoas que precisam de cirurgia, pessoas que precisam de tratamento. Por quê? Por que as coisas têm que ser desse jeito? Porque aí eu digo que vou me candidatar e eu sou atacada na rede social porque eu quero utilizar da imagem das minhas filhas. Eu não utilizo da imagem das minhas filhas, não. Elas são um motivo que me fizeram entender qual é esse mundo da pessoa com deficiência que é esquecido, que é invisível, que é maltratado, que é humilhado. Como é que uma mãe dessa que deve ter reunido recursos para poder ir nesse lugar? Porque essas coisas não são baratas. E ela vai, compra alimentação. Gente, a Maria Luísa não se dá bem em todo lugar. Vocês já imaginaram eu chegar num lugar desse e eu ser convidada para sair com a Maria Luísa? O que a Maria Luísa vai fazer de mal para a pessoa? O que essa criança, o que o Daniel fez de mal para alguém? Se você que tá aí, você que mora em Goiás, você que mora em Brasília, você vai marcar esse clube, porque eu vou procurar o dono desse clube. Eu vou procurar e eu vou fazer questão de eu mesma falar com ele. Porque eu não posso me ausentar daqui do estado agora. Pelo menos por mais 33 dias eu não posso me ausentar do estado.
porque eu estou num período muito importante. Mas se eu pudesse, eu sempre viajo para lá e eu ia atrás desse homem, desse dono, e eu ia fazer ele pedir perdão para essa mãe. Que absurdo! Que absurdo é isso? É esse o Brasil que a gente quer? É isso que acontece todos os dias. E isso porque veio para a mídia. E as situações que não vêm para a mídia de humilhação. Porque eu tenho uma mãe aqui que eu fui visitar, que ela precisa do TFD, que é o TFD significa o tratamento fora de domicílio. Ela precisa do TFD para viajar. O filho dela, Nicolas, está lá no braço dela. É visível que o Nicolas tem paralisia cerebral. Ela conseguiu uma vaga em Fortaleza e o TFD foi negado para ela. Como é que ela vai fazer o tratamento se aqui no estado não tem um tratamento digno para ela ser atendida? Como é? E ainda vem o governo do estado dizer que ela não precisa viajar porque eles precisam analisar melhor se o menino precisa viajar? Quem é você para dizer que a criança não precisa viajar se está assinado pelo neuro? E ainda mais um monte de mãe que viaja, que recebe o TFD para viajar e passa fome no lugar que vai. Aí você é taxada de um monte de coisa. 23 anos da minha vida eu luto por causa disso. Quantos nãos eu recebi na minha vida? Quantas vezes eu fui atrás de coisa para as minhas filhas e eu recebi um não? Porque o não pra gente é muito fácil. É muito fácil. Ser tratada dessa forma aqui é muito fácil. Muito, muito fácil. Eu não sei que sentimento é esse que as pessoas têm de discriminação. Eu não sei como é que podem ter pessoas que são capazes de fazer isso. Ah, mas foi o segurança, ele tá ali sendo pago. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Então vai lá e vai em cima do dono desse lugar e mete-lhe um processo em cima desse cara para que essa mãe e esse filho sejam indenizados, que é para nenhuma outra família de autista ou de qualquer outra pessoa com deficiência entrar lá e ser humilhada desse jeito. Mas isso é porque veio pra mídia. Existem muitos outros lugares que tratam a pessoa com deficiência dessa forma. Dessa forma. Eu te pergunto, é esse Brasil que você quer? É essa realidade que você quer pra pessoa com deficiência? E eu falo uma coisa que nem todo mundo gosta de escutar. Nem a pessoa com deficiência não só nasce, não. Ela se torna. Então, todos nós, eu, você que está aí me assistindo, que não é hoje pessoa com deficiência, podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Ninguém está livre disso. E eu quero dizer uma realidade para você. Esse Brasil que está aí exclui as pessoas. O meu estado exclui as pessoas. É muita humilhação, é muito sofrimento. Eu tô vindo de 2 finais de semana indo pro interior e vendo a realidade das pessoas, porque depois que eu subo pra discursar no comício, é um monte de mãe que vem dizendo que tudo falta. E como é que eu não vou bater no peito e dizer que eu tô aqui à disposição pra dizer pra você, Caroline, vamos pra cima. Cadê o Bruno? O Bruno é o pai. Me procurem, compartilhem esse vídeo até que chegue neles, porque o que eles precisarem, eu tô à disposição para fazer. Mas o que eu quero mesmo é que esse dono desse lugar, aqui na rede social, que é um canal que vai para todo mundo, que você peça desculpa dessa família. O que uma alimentação vai fazer com que o seu parque aconteça alguma coisa de ruim? É apenas uma criança que tem um jeito diferente de ser e a única coisa que a mãe pediu foi porque ele pudesse comer a alimentação que ele consegue comer. Ontem nós conversávamos sobre a Maria Luísa. A gente conversava com a minha sogra, que a minha sogra dizia que a Maria Luísa não gostava de comer carne. Eu falei, a Maria Luísa não gosta de comer carne? Não. Ela come carne moída. Ela não gosta de certos tipos de carne. No tamanho que a carne tá, como a carne se apresenta, ela não gosta. E esse é o jeito dela. E o que nós temos que fazer é respeitar. E ninguém força a Maria Luísa a comer a carne, porque ela tem que comer carne. Então a gente procura uma forma pra Maria Luísa comer carne. Dê a carne moída pra ela. Isso tá errado. E você que tá aí em qualquer lugar do Brasil, você deveria se revoltar com isso. Você deveria se revoltar, porque isso é revoltante. Porque é como se eu fosse a Caroline. É como se eu fosse essa mãe. Não dá não pra eu entrar aqui e só contar a historinha pra vocês. Não dá. Não dá. Indigna.
Eu já tô há uns dias querendo falar isso, só que eu estava viajando e eu fui atrás de procurar saber o que de fato era essa situação, porque eu não estava acreditando, eu vendo só o anúncio das reportagens, eu falei, não é possível. O que mais vai acontecer? Vão trazer de volta as câmaras que matam as pessoas com deficiência porque elas estragam a imagem e a paisagem do mundo? É isso? Como era antigamente? Que a pessoa com deficiência não serve pra nada, então vamos matar? Porque só falta isso, gente. Só falta eu estar lá na minha casa e ouvir o povo bater na minha porta e dizer que tem que levar minhas filhas porque tem que exterminar. Não permita que ninguém faça isso com você, nem com a sua família, nem com seus filhos, nem com ninguém. Isso tem que mudar no Brasil. Tem que haver leis que punam diretamente esses tipos de empresários que agem dessa forma com a família e com as pessoas com deficiência. Tem que haver lei. Era pra ele estar preso. Isso é preconceito, isso é discriminação, isso é falta de respeito com o ser humano. Não permita, você que é mãe, que tá aí me ouvindo, não permita que isso aconteça com você e com seus filhos em lugar nenhum. Bote a boca no trombone, mande pra mim, que eu utilizo a minha rede social pra fazer com que a gente faça a história chegar em todos os lugares, pra que todo mundo fique sabendo que tipo de Brasil a gente tem. Chega de brincar de inclusão, chega de ficar falando a história aqui, ó, historinha no ouvido, de que as coisas vão tudo bem, de que existe política pública, não existe coisa nenhuma. Não existe coisa nenhuma. É tudo falsidade, é tudo mentira. Porque sabe o que é inclusão de verdade? É você viver, é você estar na situação, sentir na pele e você fazer aquilo mudar. E você fazer aquilo mudar. Agora, se você compartilhar esse vídeo e você for ler as mensagens que vão estar no seu compartilhamento, você vai ver que muitas mães passam por situações desse jeito e piores e se calam por medo. Medo porque as mães de pessoas com deficiência são taxadas de loucas, são taxadas de barraqueira, são mães que não deixam um lugar bonitinho, os nossos filhos mudam o ambiente que não fica legal. Eu chamo você que é de Goiás. Você que tá aí, que sabe esse lugar, pois eu não vou esquecer não. Porque depois que passar essa situação que eu tô agora, da campanha, quando eu for lá, eu vou fazer questão de ir nesse lugar. E eu quero ver o que vai acontecer. Nós precisamos de leis que punam essas pessoas que tratam mal a pessoa com deficiência, a mulher, o idoso. Precisa de leis severas, cadeia nesse povo. Cadeia nesse povo. Tem que ser preso um dono de um lugar desse. Eu só não vou te desejar que o teu lugar feche, porque eu quero que ele esteja aberto, que muitas mães de pessoas com deficiência entrem nesse lugar. E se você convidar elas para se retirar, você vai ver. Você vai ver. Tem acessibilidade nesse lugar, gente? Eu não conheço. Pois se não tiver, vamos denunciar. Já tô ficando sem voz. Se você sabe de alguma coisa, você, por favor, entre em contato comigo. Olha, a Tânia tá falando, Viviane, queria que a sua equipe me ligasse para pegarem a cadeira de roda que eu estou doando. Vou pedir para minha equipe entrar em contato com você. Gente, eu já vou. Vou colocar aqui em cima o link da matéria para vocês entenderem esse absurdo. Chega de palhaçada. Acabou a palhaçada. Caroline, Bruno, Daniel, eu me sinto como se eu fosse vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vamos botar pra cima juridicamente.
para esse empresário, para esse lugar ser punido. Fiquem com Deus.